A força de um amor incondicional. Adriane Lorenzini. Amor e Equilíbrio Audiobook. Quarta parte. Angélica, ele quer te dizer alguma coisa, ele quer que tu saibas de algo. Quando tu for dormir, te conecta com teus amigos espirituais e pede para Alejandro te mostrar em sonho o que ele tanto precisa te mostrar. Depois dessa conversa as duas se despediram e Angélica voltou para o quarto e, perplexa, deitou-se na cama. Pensando em tudo o que estava ocorrendo, Angélica se concentrou e pediu aos seus amigos espirituais que ajudassem ela a saber o que Alejandro queria lhe mostrar ou dizer. Quando Angélica estava quase pegando no sono, ela viu Alejandro ao longe. Ele estava mais moço do que quando o conheceu, cabelo preto, com uma calça e uma túnica cinza azulada, sorrindo para ela. Ao lado dele, segurando em sua mão, estava um menininho de cabelos pretos, de uns 3 anos de idade, roupa azul, sorrindo. Ela ficou chocada, os dois sorriam para ela. Ela deu um pulo na cama. Aí fechou os olhos novamente e o rosto de Alejandro apareceu próximo, sorrindo. Logo depois o rosto do menininho também ficou próximo a ela e estava sorrindo. Seu coração se encheu de ternura, sentiu um amor por aquela criança que jamais pensou ser possível, mas logo depois, Angélica sentiu uma dor como jamais havia sentido, parecia que seu coração tinha se partido. Doía demais. Uma dor inexplicável que parecia ser uma dor física. Parecia que haviam lhe arrancado uma parte do corpo. Naquele momento ela sentiu seu coração despedaçar e então, a partir daí, começou a entender o que ele queria lhe mostrar. Que aquela criança linda, era para ser, na verdade, seu filho com Alejandro e que, por um erro dela, isso não iria acontecer. Capítulo 17. No outro dia, após acordar, Angélica liga para Manuela, para contar seu quase sonho, porque a sensação que ela teve foi de ver sem estar dormindo. Manuela escuta e logo fala. Amiga, ele queria e precisava te mostrar que vocês teriam tido um filho, esse filho está lá com ele. Deve ter sido acordado, mas não foi cumprido. Um dia tu vais reencontrar os dois. Agora tu precisas libertar ele. Mas por que isso agora? Manuela, não estou entendendo. Ele teve o merecimento. Trabalhou muito para isso lá e teve a permissão de te mostrar. Tudo isso para ele conseguir evoluir. Tu precisas libertar ele. Você também tem muito merecimento, não só ele, para isso acontecer. É merecimento dos dois, muito merecimento. Com certeza você teve um merecimento muito grande nisso tudo. Não é só ele, são vocês dois. Sim, vou sair para caminhar e falar com ele, dizer as coisas, falar que não escutei. Que eu sempre o amei. Sempre gostei dele. Não quero que ele sofra. Preciso fazer isso para ele seguir o caminho dele e eu o meu. Mas é como te falei, só agora tu tiveste a oportunidade de entender. Não teve ninguém para chegar e te falar o que estava acontecendo, entendeu? Deixa-me te falar uma coisa, tu não vais seguir o teu caminho e ele não vai seguir o caminho dele. Os caminhos de vocês sempre estarão unidos. Não será nessa vida, porque aconteceu dele ir embora primeiro, mas vai ser na próxima, pode esperar, amiga, pode esperar. Me falaram que no dia em que eu partir será ele quem virá me buscar. Fiquei surpresa. Não te falei nada, mas com certeza. Ele não vai reencarnar antes de tu ir. Ele trabalhará na própria evolução, mas sempre cuidando de ti. Tu também achas que nós podemos ser almas gêmeas? Com certeza, 100% de certeza. Conversa com ele, explica, diz que assim que tu poder, tu vais ao cemitério. Ele precisa da despedida física para encerrar esse ciclo. Cada vez mais tu vais saber mais coisas dele. Vou sair depois do café para caminhar e, sentindo a presença dele, eu falo. Antes de Angélica sair, ela ligou para Laura e contou o que ocorreu no dia anterior e que foi aniversário de morte de Alejandro. Laura achou incrível e que aquela era uma história linda. Então, Laura fala. Angélica, você precisa mesmo falar com ele, eu já te disse. Ele também errou, foi orgulhoso e precisa entender o que aconteceu com vocês, que foi um mal-entendido.
Vou sair agora para caminhar e vou fazer isso, Laura. Fique tranquila. Somente suas duas amigas, Laura e Manuela, sabiam o que estava acontecendo. A confusão na cabeça de Angélica e o choque de que quem ela amou e que sempre ficou guardado no seu coração, também a amava. Angélica se arrumou e saiu para caminhar. Estava um dia lindo de sol e fazendo um friozinho, como ela gostava. O sol estava forte, ela se sentia leve, então foi caminhando pela rua e pensando em Alejandro. Logo ela sentiu a presença dele. Foi um turbilhão de emoções, mas ela não o sentia como um espírito pesado, pelo contrário, era leve, tranquilo. Então ela começou a falar. Alejandro, me perdoa por eu não ter escutado toda a fita, eu não havia entendido o que você sentia por mim, mas eu sempre te amei. Você sempre esteve e vai estar no meu coração. Eu fui idiota, tive medo. Achei que eu não era boa e bonita o suficiente para você. Achei que você jamais iria me querer. Me perdoa, por favor. Eu sempre te amei, nunca te esqueci. Eu, como te prometi, vou a Buenos Aires, vou ao cemitério. Sei que você não está lá, mas eu preciso ir. Alejandro, se você se sente culpado por alguma coisa, não fique, porque você está perdoado de qualquer coisa. Eu que errei em ir à tua casa e fazer outra pessoa me buscar, sair com outra pessoa. Tudo isso, porque achei que você não me queria. Você entendeu o que aconteceu? Foi isso. Eu não escutei você dizer que me amava incondicionalmente, na fita, perdão. Fez o que as amigas lhe disseram e se sentiu aliviada, sabia que Alejandro a ouviu e se acalmou também, pois agora ela já não sentia mais a presença dele. Estava tanto ela nesse plano, quanto ele no plano espiritual, se perdoando. Ela sentia que ele queria alguma coisa, mas ela não sabia o que era. Depois disso, ela ficou tranquila e voltou para casa, trabalhou e fez suas coisas. No dia seguinte, ela acordou leve e tranquila, trabalhou, fez o almoço e, às 4 horas da tarde, quando Angélica foi tomar um café, na cozinha, ela sente a presença de Alejandro, sentindo seu cheiro, mas, logo depois, se tranquiliza e não o sente mais. Meia hora mais tarde sua amiga Laura telefona. Angélica, você está bem? Sim, por quê, Laura? Eu estava na missa, hoje é dia de Santo Antônio. Na hora da bênção me veio tu e Alejandro na cabeça. Foi muito forte. Tu falaste com ele? Sim, eu o senti aqui, há pouco, mas não está mais. Agora ele vai ficar calmo, por um tempo, mas você vai precisar ir a Buenos Aires. Você precisa ir lá, tem que fechar o ciclo. Tu precisa sentir o último lugar que ele esteve. Ele precisa sentir que você foi lá por ele. Sentir que você sempre o amou. Vocês dois precisam se perdoar. Para ele seguir a evolução dele lá e tu aqui. Sim, eu vou, assim que possível. Angélica desligou o telefone e ficou pensativa. Teria que ir a Buenos Aires. Ela sempre quis, desde o dia que soube da morte dele. Algo dentro dela que dizia que ela precisava e que a hora certa chegaria. Angélica estava muito confusa com tudo, pois as coisas aconteceram muito rápido. Em semanas ela descobriu tudo e começou a desvendar o que envolvia a história dos dois. Coisas que estavam guardadas no tempo, há mais de 15 anos e, de repente, tudo veio ao encontro dela. Tudo começou a ser revelado. Angélica sempre teve muita fé. Sempre acreditou em sinais. Naquela semana ela foi se deitar, tentando entender o que se passava. Como poderia Alejandro a ter amado e ela o amado, e os dois não terem ficado juntos e lutado por esse amor? Quando ela foi dormir, pediu um sinal a Alejandro. Ela queria alguma coisa que provasse que esse amor existiu. Angélica acordou no outro dia e não lembrava que havia pedido o sinal. Foi fazer o café. Quando estava na cozinha, seu marido, Joaquim, chega e pergunta: por que você está cantando essa música em italiano? Que música? Essa que você está cantarolando. Ela se dá conta que estava cantando Parole, Parole, e responde ao seu marido: não sei, hoje acordei com essa música na cabeça.
Não a escuto desde criança. Seu marido comenta. É uma música romântica. Repara na letra. Foi nesse instante que Angélica se deu conta que era a resposta de sua pergunta. Ela foi ao computador, procurou a letra para ter certeza da tradução. Foi quando viu que se tratava de uma história de amor que se passou através das palavras. Como na história deles, só que, no caso deles, as palavras não foram ouvidas. Foi nesse momento que Angélica teve certeza de que as pessoas jamais deveriam deixar passar a oportunidade de serem felizes e amar. Que deveriam escutar tudo que a outra pessoa tem a dizer até o fim. Pois poderiam jogar fora a sua chance e da outra pessoa de viver em um amor verdadeiro. Angélica contou para Manuela e essa lhe disse: Amiga, tu percebeste que essa música fala sobre palavras de amor. Palavras que tu não ouviste e então, não dissestes. Por palavras as pessoas erram, perdem oportunidades e mudam seus destinos. Eu acho que ele gostaria que tu contastes essa história em um livro, para as pessoas se darem conta e não errarem. Escrever, eu não sei escrever nada, minha área é a de exatas. Tu vais escrever e ele vai te ajudar. Começa, amiga, é a tua missão com ele. Com isso, Angélica começou a pensar em escrever o livro. Capítulo 18. Angélica estava cada dia mais impressionada com os sinais. Não parava de pensar como tudo isso podia estar acontecendo, depois de tantos anos. Isso não saía de sua cabeça, ela precisava entender. No outro dia, Angélica acordou cedo, estava com a cabeça cheia de coisas para fazer e assim, acabou esquecendo de tomar seu remédio da pressão e da tiroide. Ela pegou todas as fitas que ele havia mandado, separando-as para começar a pensar como poderia escrever o livro e se apronta para sair. Nesse instante, ela se sente mal, seu marido faz ela medir a pressão, estava bem, mas ela estava com muita falta de ar e o coração muito acelerado, estava com palpitação, então ela lembra que esqueceu de tomar seus remédios. Ela chega a pensar em ligar para seu médico. Ela toma seus remédios, mesmo atrasados. Joaquim a aconselha a deitar até se sentir melhor. Ela se deita na cama para descansar, fecha os olhos e pensa nas coisas que precisa fazer. Nisso Angélica sente que alguém pegou sua mão. Ela abre os olhos achando que era Joaquim, mas ele estava do outro lado do quarto sentado no seu notebook trabalhando. Ela olha para sua mão e vê a mão de relance, chega a sentir a textura da mão. Ela pensa que pode ser Alejandro, mas acha bobagem. Logo ela fecha os olhos. Fica mais um pouco na cama e logo se sente melhor. Angélica sai e faz todas suas coisas naquele dia. À noite, coloca na ordem as fitas que ela vai ver e escutar novamente para o livro. Angélica ainda estava em dúvida, porque nem tinha ideia de como começar a escrever. No dia seguinte, Angélica pensa em conversar com Ruth. Ela conheceu Ruth há pouco tempo. Ruth era uma médium e vidente que conversava, às vezes, com Angélica. Ela gostava de conversar e trocar ideias, mas Angélica nunca falou de sua vida pessoal para ela e, muito menos, sobre Alejandro. À noite, Angélica pega o telefone e liga para Ruth. Angélica ansiava saber o que Alejandro pensava no momento de sua partida. Ela pega o telefone e liga para Ruth. Angélica começa a conversar com Ruth e dá a desculpa que uma amiga sua, chamada Carmen, quer saber sobre uma pessoa que já faleceu. Boa noite, Ruth. Tudo bem? Tudo bem, Angélica. Como você está? Estou bem, mas preciso de tua ajuda. O que foi? Fale, quem sabe eu possa lhe ajudar. Uma amiga minha, Carmen, conheceu uma pessoa há muitos anos. Ela contou toda a história para Ruth, como se conheceram, que ela descobriu depois de anos que ele gostava dela, enfim, mas sempre dizendo que a moça era uma amiga chamada Carmen. Ela falou o nome completo dele e perguntou para Ruth. Minha amiga queria saber se no momento em que ele partiu, ele pensava no que e em como ele estava. Espere, vou me concentrar. Qual o nome dele, mesmo? Angélica fala todo o nome de Alejandro novamente. Depois de um tempinho ela responde.
Ele gostava dela, ele queria ter tido um filho com ela, ele precisava. Ele lamentou que eles não estavam juntos naquele momento de sua partida. Ele a amava e muito. Nunca a esqueceu. Teve muita gente que deu palpite para ele não lutar por ela. Angélica ficou atônita, pois tudo o que Ruth falava estava fechando com o que ela sabia e com o que ela sentia. Ruth continua. Eu a vejo em um cemitério. Ela precisa muito ir lá, porque ele tem uma mágoa grande e ela também. Eles são predestinados um ao outro. Ela precisa libertar ele e se libertar. Eu a vejo indo a um cemitério, num lugar longe. Ele vai estar lá para a ouvir. Ele nunca vai a abandonar, ele segue a evolução dele, mas sempre está cuidando dela. Quando ela não está bem, ele vem acalentar. São duas almas que se amam. Amor puro e verdadeiro. Mas ele teve alguém, ele se casou. Ele não se casou, não vejo isso. Não estava sozinho, tinha uma pessoa que morava num lugar longe e se viam às vezes. Uma namorada, mas ele nunca esqueceu sua amiga. Que pena, um amor tão lindo. Cometemos erros, infelizmente. Sim, Ruth, é verdade. Diga para sua amiga, que quando ela for lá falar com ele, é para explicar tudo o que aconteceu, que ela não escutou. Ela precisa ir lá, depois ela vai se sentir outra pessoa, mais leve. Diga para ela observar, pois ele dará um sinal de alguma forma. Depois, peça para ela ir a uma igreja rezar por ele e também, para agradecer a oportunidade que ela teve de consertar esse erro. Fica tranquila, Ruth, vou dizer tudo, muito obrigada. Angélica, posso te fazer uma pergunta? Claro, pode perguntar o que você quiser. Angélica, essa sua amiga é você? Estou certa. Angélica perdeu a fala, não sabia como dizer, porque havia inventado alguém e Ruth sabia o tempo todo. Ela engoliu em seco e falou. Sou eu, sim, nem se sei o que te dizer. Eu sei que é algo pessoal, difícil de falar. Mas eu senti muito amor, muita mágoa e muito arrependimento. Sim, é verdade. Ruth, como você sabia que era eu? Porque você e ele estão sintonizados, vocês têm a mesma frequência. Vocês deveriam ter ficado juntos. Angélica agradeceu a Ruth e desligou. Atônita, pensou que precisava ir, e logo, a Buenos Aires. Capítulo 19. Angélica estava muito impressionada com tudo. Como as coisas em relação a Alejandro estavam se fechando. E sempre sentia que ele queria dizer algo e não sabia o que era. Angélica comentou com sua amiga Manuela. Manuela, eu sempre sinto que Alejandro quer me pedir algo, mas não sei o que é. Amiga, faça o seguinte, quando você for dormir, peça que ele te diga o que é. Se ele tiver permissão, vai mostrar. Farei isso. Naquela noite Angélica foi dormir. Pediu que se Alejandro quisesse mostrar algo, que lhe mostrasse em sonho. Angélica entrou num sono profundo. Ela se viu em uma casa, onde havia um corredor enorme, todas as paredes eram brancas e várias salas. Em cada sala havia 4 cadeiras, dispostas duas de frente para outras duas. Eram cadeiras de madeira, bem simples. As salas eram iluminadas por uma luz forte que parecia raios de luz solar, mas eram raios de luz mais brancos que os do sol. Angélica, de repente, se viu em uma das salas, sentada de frente para Alejandro. Ele estava mais moço, como no dia em que ela o viu com a criança. Estava com a túnica cinza azulada e, ao lado dele, uma mulher com uma túnica rosinha bem clara, só observando, com um semblante leve. A mulher não falou nada, na frente da mulher e ao lado de Angélica, estava um homem todo de branco. Era alto, tinha cabelos grisalhos e trazia muita paz, ele também não falou nada. Ele que sempre acompanhava Angélica. Angélica conversou com Alejandro, eles conversavam sem falar. Mas era como se um estivesse escutando o outro, falavam somente com a mente. Ela não lembra o que conversaram. Angélica sente que ele pediu uma coisa, mas ela não consegue lembrar o que é. A única coisa da qual Angélica consegue lembrar é o que ela falou, no momento em que levantou para ir embora.
Angélica parou perto de Alejandro e disse: Eu também sempre gostei muito de ti. Angélica ia embora, quando se vira para ele. Ela estranha, pois nem Alejandro e nem a mulher estão mais lá, apenas o homem vestindo branco. Ela olha para o lugar, estava tudo vazio, apenas a luz branca tomava conta de todo o ambiente. De repente, Angélica se vê numa avenida enorme, muito iluminada, mas vazia com uma ou outra pessoa transitando. Ela estava junto com o homem vestido de branco. Ao longe, ela viu um portão iluminado, parecia uma praça na frente do local. Acima do portão tinha uma enorme estátua. Ela não sabia que lugar era aquele. A única coisa que ela tinha certeza era que ela estava em Buenos Aires. Angélica, de repente, dá um pulo da cama e acorda. Sua camisola estava encharcada de suor, o rosto molhado, mas ela estava tranquila. Levantou-se, trocou de roupa e voltou a dormir, mas continuava impressionada com o que aconteceu. No dia seguinte, Angélica acordou, estava atônita. Ela e o marido tomaram café, e ela ainda com aquilo na cabeça. Foi quando Manuela chamou. Bom dia, Angélica. Bom dia, preciso muito falar contigo. Então contou tudo o que se passou durante a noite a Manuela. Manuela, depois de escutar, respondeu: Minha conclusão é que ele quer que você vá a Buenos Aires. Você sabe que ele não está lá, mas entre vocês tem muita mágoa. Você precisa sentir. Você precisa provar a ele que sempre o amou. Eu vou, antes mesmo de saber de tudo isso, desde o dia que soube que ele morreu, senti que precisava ir lá e que haveria uma hora certa para isso. E sei que a hora chegou, depois de 10 anos. Sim, você vai aquietar o seu coração e ele o dele. Tem muito sentimento, muito amor envolvido. Coisas de muitas vidas. Quero descobrir, que local é esse que eu apareci de madrugada, que estava vazio com os portões fechados. Tu vais descobrir. Passado uma semana, ela resolve ir a Buenos Aires, pois era algo que ela sempre sentiu que precisava fazer, mesmo antes de saber toda a verdade e descobrir a fita. Agora, ela precisava acalmar seu coração. A dor da culpa e do arrependimento de não ter escutado a fita e de não ter estado com ele em todos os momentos era muito grande. No outro dia, ela toma coragem de assistir novamente a fita que Alejandro gravou sobre ele, em vídeo VHS. Ela estava com medo de assistir, achou que iria chorar muito. Como ela estava sozinha em casa, Angélica coloca a fita, só que ao invés de chorar, ela se vê rindo, se sentindo leve ao escutar ele. Ela tem a sensação de que ele não morreu, de que ele está lá, a esperando. Ela teve, mais do que nunca, a certeza de que deveria ir a Buenos Aires. Em uma das cenas do vídeo ele mostra o fogão, onde ele está cozinhando um molho. Angélica gela. A mão que segurava a panela, era a mesma que segurou sua mão, quando ela passou mal. Ela teve a impressão de que poderia ser ele, mas, como sempre, não queria acreditar. Ela logo sorri, pois tem a certeza de que ele está por perto. Quando ele, ao final da fita, aparece animado, mostra a Angélica que está gravando uma fita para ela e que tem uma surpresa, que espera que ela goste. Ela se dá conta que a surpresa era que ele dizia que a amava. E ela não havia entendido. Novamente Angélica fica desolada, chora muito, começa a soluçar e o aperto no peito é enorme. Ela quer correr, mas não sabe para onde, sente uma dor que é inexplicável, a dor da alma. Agora ela entendeu todos os sinais que ele deu e que ela não percebeu na época. Ele fez tudo o que ela queria e, por medo de ser rejeitada, ela não percebeu. Seu maior medo se concretizou. Ela perdeu a pessoa que ela amava, que sempre amou, por medo, medo esse que não a deixou reconhecer que ele também a queria, mudando assim o destino dos dois. Capítulo 20. Angélica ainda não acredita como tudo pode acontecer. Ela se questiona muito, sempre pensando o pior, então, às vezes, se sente insegura e conversa com Manuela. Posso te fazer uma pergunta idiota, Manuela? Me responde com o coração. Claro.
Tu achas que essa minha vontade de ir lá no cemitério pode ser remorso? E que, depois, o Alejandro vai seguir o caminho dele? Remorso, pode ser, agora, ele seguir em frente, sim, mas após o livro. E pode ser que não, afinal ninguém sabe o que ele está planejando. Sim, mas ele também pode estar querendo me libertar dele. Ou seja, se livrar de mim, mais claramente falando. Não, amiga, um amor assim não se joga fora, mas a evolução é inevitável. Sim, todos temos e precisamos evoluir, estamos aqui para isso. Eu sei que ele precisa evoluir, sempre que eu precisar sei que tenho alguém para contar. Eu acho que tu não tens que ficar te preocupando com isso, porque o encontro de vocês já está marcado, tu sabes disso, que ele vai te esperar, tu sabes que esse encontro vai acontecer. Entendeu? Entendi. Ele não te abandonou nesses 10 anos, vai te abandonar agora. Está se aproximando a tua viagem, por isso você está assim. Tu sabes que estou passando por cima de algumas coisas para ir lá, não sabe? Passando por cima do meu orgulho, de me sentir diminuída e principalmente, talvez o que seja mais doloroso, do reconhecimento dos meus erros. Amiga, vou te contar uma coisa. Conta. Eu estava aqui falando com você e veio um cheiro muito forte de margaridas e uma música que não sai da minha cabeça, e que veio do nada, parece que me sopraram. Qual música? Quando não tinha nada, eu quis. Quando tudo era ausência, esperei. Quando tive frio, tremi. Quando tive coragem, liguei. Que coisa! O prato do vaso das margaridas estava cheio d'água e agora, quando olhei, está seco. Parece que não coloquei água, mas coloquei antes de falar contigo e a música continua na minha cabeça. Será que foi o Alejandro? Fiquei com essa música na cabeça. Estou falando contigo e cantarolando mentalmente. Mas de onde? A música fala bem de vocês. Sabe, agora eu indo para lá, vou passar por esse sentimento de perda que era o que ele queria, o que eu precisava. Porque isso estava escrito e não aconteceu, essa é minha conclusão. É uma outra maneira de crescer e evoluir. Tem uma outra coisa, eu prometi que estaria junto dele, no que ele precisasse, não importasse o que. Então, é uma maneira de, apesar do tempo, eu ir lá, especialmente, por ele. Para estarmos juntos. Estou indo lá, somente por causa dele. Vou ter que colocar tudo isso no livro. Sim. Terça-feira que vem estarei em Buenos Aires. Vou caminhar pelos lugares que falamos que iríamos juntos na quarta-feira e vou ao cemitério na quinta-feira. Sim, amiga, vai na quinta-feira. Quinta-feira e sexta-feira tenho os 2 dias para eu fazer tudo. Agora, na terça, farei um passeio pelos lugares que ele gostava de passear. Isso também vai ser legal. Você está bem, Angélica? Eu estou bem. Agora estou pensando como não ser egoísta. Eu tenho isso, eu mesma acho meus erros. Porque quero ir ao cemitério libertar ele desse sentimento, mas, no fundo, sou egoísta, porque não quero, agora que sei dele, que ele se afastou. Mas é necessário e egoísmo não leva a nada. Angélica, confia em mim, eu sei o que estou te dizendo. Eu também tenho minhas dúvidas. Ele não vai te abandonar. Ele não te abandonou em 10 anos, ele não vai te abandonar agora que ele conseguiu se conectar contigo. Agora te digo uma coisa, do fundo do meu coração, não é que ele vai te abandonar, mas a necessidade da evolução espiritual é para ambos, com certeza ele vai subir bastante degraus depois que tudo isso se concretizar, porque era o que ele queria, o que tu queria, mas isso não quer dizer que ele vá te abandonar. Eu não acredito nisso. Eu acredito que possa haver um afastamento para uma evolução maior. Eu estou indo lá, para isso mesmo. Porque ele precisa e eu vou. Quero que ele evolua, sim. Por isso te disse, tenho que aprender e aceitar que esse sentimento de egoísmo não é bom e sei que reconhecer isso, é conquistar uma etapa. Amiga, sou consciente. Porque a conclusão é óbvia, preciso passar por isso. Agora entendo o que senti quando fui a primeira vez a Buenos Aires, muitos anos antes de saber da existência dele.
Eu olhei pela janela do hotel e pensei, essa cidade tem algo muito importante para minha vida, vou voltar muitas vezes aqui. Angélica, então, se dá conta. Era ele. Amiga, preciso evoluir também e isso é um aprendizado, porque ambos fomos egoístas nessa e na outra vida. Conclusão minha. Eu o amei e o amo. Isso não vai mudar, mas preciso aprender. Isso, amiga. Tenho medo de não conseguir acabar o livro. Pois tire esse medo. O livro já está pronto. Só precisa ir para o papel. Confia, já está tudo escrito. Sim, confio, mas não sei como escrever algumas coisas, tenho dúvidas de como escrever. Pense nele na hora e peça orientação. Sim, farei isto. Fé, amiga, fica calma, a ansiedade está te fazendo pensar isso. Fica tranquila, vai com o coração aberto que vai dar certo. Sim, isso tudo são besteiras minhas, não dá bola, tenho medos e acabo falando. Fala, porque assim, podemos pensar juntas. Meu medo é que, agora que sei, ele possa esquecer que eu existi. Já que é isso que ele quer, que eu vá lá e faça o livro. Tenho medo de descobrir que ele não gostou de mim e que entendi errado, mas são besteiras minhas, Manuela, nem te preocupes comigo. Ele, nesse momento, deve estar indignado contigo. Angélica está com os olhos cheios d'água. Ela fica perdida em seus pensamentos e fala. Foi o mesmo medo que me fez não entender os sinais na época. Amiga, não tem como entender errado, o que está claro como água. Está aí a resposta. Tenho que passar por isso. E se depois disso tudo ele seguir o caminho dele, paciência. Digo, nunca mais lembrar que existi. Porque ele precisa, sim, evoluir. Angélica tem muito medo, pois depois de saber que a pessoa que ela sempre amou, mesmo em outro plano, continua amando-a. Ela tem medo de perder o amor dele. Amiga, isso não acontecerá. Evoluir ele vai. E você também. Sim, todos precisamos. Mas deixar de estar com você, quando possível, isso não. Eu tenho consciência de que isso também tem a ver com a minha evolução. Assim, você precisa aprender a lidar com esse sentimento. Tenho consciência. Claro que tem a ver com a tua evolução. Você me disse, por isso vou, mas é como se eu lutasse comigo mesma. Mas onde está dizendo que na evolução de vocês terá separação? Isso aconteceu quando tive dúvidas, da outra vez. Estou vendo se repetir, mas ele estava vivo. Amiga, é o mesmo sentimento, só que nunca falei com ninguém da outra vez, guardei tudo para mim. Não troquei ideia com ninguém. E sabendo disso vais cometer o mesmo erro, amiga. Eu fiz a merda toda. Não vou cometer o mesmo erro, por isso eu vou. Não faça isso novamente, não erre. Minha atitude é essa, de ir. Exato. Por isso, vou ir sozinha. Vai com fé. Isso eu tenho, é uma mistura de sentimentos. Normal por tudo o que está acontecendo. Sim, são sentimentos de erros e acertos. É difícil separar os sentimentos. Nunca pensei que iria sentir algo tão forte assim. Eu também tenho medos. Todos temos. Eu sinto como se fosse ver ele de verdade, como da outra vez. E vai, mas agora é tudo diferente. Não, se ele estivesse vivo, saberia como agir. Ele vai estar mais presente. Mas agora não posso nem tocar nele. Tudo bem, sempre tive medo que um dia fosse acontecer algo assim comigo, não sei te explicar o porquê, e está aí, aconteceu. A energia dele vai estar impregnada em tudo. Tudo bem. Tu nem vai se dar conta de que ele não tem corpo. Se tenho que passar por mais isso, eu passo, eu quero que ele fique feliz e em paz. Vai ser tão forte, tão presente que tu nem vai perceber. Sim, eu acredito, o que é pior quando vejo a foto dele ou o vídeo dele não me dá vontade de chorar, só sorrir. Não sei qual vai ser meu sentimento lá, te falei, são dúvidas idiotas. Porque estamos aqui para aprender com nossos erros, Angélica. Sim, aprender e a não cometer novamente os mesmos erros.
Isso mesmo. Amiga, por que será que está acontecendo tudo isso comigo, agora? Como te disse, estou aprendendo e você me ajudando. Obrigada. Porque agora é a hora. Para ele e para mim. Para Angélica não é fácil entender isso, pois tudo foi acontecendo como uma avalanche. Os sinais vindos um atrás do outro. É só ela pensar em ter dúvida, que novamente vem um sinal. Angélica várias vezes tenta entender. É tanta informação e tantos sinais que ela se sente perdida. Ela sabe que ele a amava, mas sempre com seus medos e dúvidas, até que, um dia, fala a Manuela o que realmente sente. Manuela, eu paro para pensar e não entendo nada. Como assim, amiga? É que não senti nada hoje. Como se tudo isso fosse uma doideira da minha cabeça. Senti como se eu não tivesse sido nada na vida dele. Nada a ver, pensou besteira. É normal, amiga, esse sentimento vir agora. Quisera eu ser nada assim para meu marido. Porque se sentir nada é assim, como ele foi, eu quero ser nada também. Amiga de Deus, o homem te ama até depois da morte e te protege. Angélica, às vezes, se sente perdida, sem saber o que pensar, pois tudo isso veio de repente e que parece impossível acontecer. Ela começa a chorar e se sente perdida. Será que eu representei algo para ele? E tu ainda pensa isso? Mulher, está tudo na tua cara, tudo bem explicado e mastigado. Eu sou burra, sempre fui, quando as coisas são em relação a mim. Está tudo aí, como água cristalina. Você é só um pouquinho burra. Manuela dá uma gargalhada. Estou chorando e rindo, só tu. A gente chora sorrindo. Sim, mas eu não queria chorar e me pergunto, por que eu? Estava quieta ajudando os outros. Mas chorar faz bem, amanhã tu estarás levinha. Aí acontece isso, nem consigo ajudar. Veio essa avalanche. Às vezes temos que nos colocar em primeiro plano. Eu o magoei, eu sempre estraguei tudo, não só com ele, mas com ele foi pior. Acho que ele ficou mesmo magoado. Não dá para negar, amiga, ele morreu muito magoado. Eu sei. Angélica estava arrasada, pois o amor dela era enorme. E Manuela continua. Mas agora isso não faz diferença mais. A Laura também falou que eu magoei ele demais. Ele já evoluiu e já superou. Ele viu e entendeu o que aconteceu. Será, amiga? Ele não ficaria preso a esse sentimento. Se tivesse ficado, não teria luz. Estaria escuro, sem permissão de vir te ver, você entendeu? Sabe, eu acho que ele quer que eu vá ao cemitério para eu ver que ele morreu e assim, se livra de mim. Meu Deus, aí tu foste a loucura mesmo. Não acredito que tu pensas isso. É sério? Pensei hoje, desabafo muita besteira contigo. Manuela para, respira fundo, demora a responder. Meus Deus, não posso acreditar no que tu estás falando. Manuela, do nada, começa a misturar espanhol na conversa. Mas é difícil, amiga. Não, não é, é fácil, muito fácil. Só sentir, e acreditar, assim com estes sentimentos, vais afastá-lo. Acho que já se afastou. Será, ou tu te afastaste? Eu, não. Tu que parece querer por um ponto final por miedo. Manuela segue misturando espanhol quando fala. Se fosse medo, eu não iria lá, só por ele. Medo do que vais encontrar, mais adiante. Não tenho medo. Estas com medo. E Manuela continua misturando espanhol. Medo, de quê? Do que vais encontrar. Mas eu vou, porque preciso sentir ele. Aí, caramba! Aqui não posso controlar o que tu pensas, mas posso sentir tudo, me entendes? Aí, sim, me perco. Alejandro estava tentando falar através de Manuela e Angélica não percebia. Eu o amo, isso é certo. Sim, eu também, sim ele também. Mas hoje achei que eu não fazia parte, entende? Mas agora tu fazes parte de uma maneira mais pura. Sim, entendo. Angélica fala. Sim, é algo diferente.
Sim, é bem maior do que tu pensas. É como quando penso nele, parece que é uma coisa só. É leve, dá vontade de cantar e sorrir. Isso não te faz acreditar. Eu sinto isso, mas o magoei, e isso é o que mais me dói fundo demais. E me diz que não é importante para ele. Sim, mas isso, a mágoa ficou no passado. O que tenho dele está no passado. Passado material. Mas presente no espiritual. O que tinha que acontecer, só foi atrasado para uma próxima oportunidade. Que coisa, o espanhol não sai da minha cabeça. Estou misturando tudo, é muito forte. Tudo bem. Parece que a cabeça só pensa em espanhol. Ele quer dizer algo, será isso? Amiga, escuta. Manuela parou, se concentrou e, de repente, não era mais Manuela falando, era Alejandro. Eu estava querendo falar há muito tempo, mas não me era permitido. Agora que estou pronto para poder me comunicar contigo, me dizes que não acredita em tudo que sentimos. Eu acredito, eu o amo. É importante para você e para mim, mas se não está pronta, não vou incomodar, até que estejas pronta, aí sim, vamos poder fazer o que havíamos planejado. Estou pronta. Não quero te perturbar. Não perturba. Você sabe que está perdendo o controle. Você sabe que é difícil. Sim, tenho medo de que se afaste. Confia no que sinto por ti. Você tem que estar 100% segura de que é uma tarefa árdua. Sim, eu estou segura. Não desisto por nada no mundo. E, no futuro, você vai entender tudo. Já errei uma vez. Se alegrará com o caminho que tenhas escolhido. Me entende? Sim, entendi. Nunca fui fraca, não vou ser agora. Mesmo que tu não me sintas, eu sempre estou do teu lado, te apoiando. E não desisti, eu levei 10 anos para entender. Estarei aqui, sempre que me seja permitido. Sempre me recordo de ti com muito carinho. Eu nunca o esqueci, e depois de tudo, descobrir que gostava de mim, não é fácil. De repente, Manuela suspira e volta a falar português, com uma voz cansada. Acho que deu para dizer alguma coisa, né, amiga? Sim. Meus pensamentos estão embaralhados. Eu imagino como está tua cabeça. Como pode ter um sentimento tão forte? Sei não, amiga, cansei. Eu imagino. Tinha cheiro de orvalho e terra molhada. Sei, um cheiro bom. Era bom, assim, quando amanhece, sabe? Sei, uma sensação boa. Sim. Que raio de tarefa árdua é essa que tenho? O livro. Ele quer esse livro. Não quero que ele se afaste. Estou fazendo o livro, vou a Buenos Aires. Ele só vai se afastar se sentir você assim. Estou fazendo tudo. Não fique incrédula. Eu acredito nele. Que bom. Eu sinto que é um amor diferente, muito grande. É sim, puro e verdadeiro. Mas eu tenho essas quedas. Amiga, não tenho como negar, porque se ele não quisesse não haveria tantos sinais. É isso aí. Obrigada por me aguentar. Amiga, faço isso, porque acredito em você e na história de amor de vocês dois, de verdade. Amiga, é uma história louca. Para mim, é verdadeira. Tu sabes que estou sempre aqui e, no que precisar, podes contar comigo. Capítulo 21. Com tantas coisas acontecendo, Angélica, cada vez mais, ficava impressionada, mas, ao mesmo tempo, confusa, porque vinham muitas informações e sinais, de várias maneiras. Angélica fala com Manuela e conta o que aconteceu na noite anterior, que a deixou muito impressionada. Amiga, não estou entendendo o que está acontecendo. Eu me levantei da mesa do computador e estava saindo do escritório, para tomar água, comer alguma coisa, quando virei para apagar a luz, eu leio na tela do computador, na parte em branco do papel. Eu amo você. Angélica suspira, não acreditando que está contando aquilo para Manuela, esta acharia que ela estaria ficando louca, mas continua.
Pensei que estava maluca, olho novamente e a frase continuava lá, na tela, me aproximo do computador e a frase vai ficando bem fraquinha, então saio da sala, vou até a cozinha, tomo um copo d'água e volto para ver, e a frase sumiu completamente. Depois disso, me sentei novamente para escrever no computador, como faço sempre, e, de repente, o corretor de texto marca todas as palavras como erradas. Clico em cima das palavras e o corretor está em espanhol. Só que não baixei o pacote do corretor espanhol do programa, só o de português. Olho novamente as configurações e está somente a de português, não entendi mais nada. O mais estranho é que, ontem, quando eu acabei de escrever, pensei, bom, se você, Alejandro, está gostando, me dê um sinal. Meu Deus, deve ter sido o sinal. Angélica tem uma dúvida e os sinais logo aparecem. Anos antes, quando Angélica conheceu Alejandro, sua mãe também o conheceu. Muitas vezes a mãe de Angélica disse para ela pensar bem, pois Alejandro, como já teve câncer, poderia ter novamente. E que se Angélica se envolvesse com ele, ela poderia sofrer. Depois, sempre dizia para Angélica fazer o que quisesse, ela estava apenas avisando. Como Angélica era muito insegura naquela época, tudo mexia com a cabeça dela. Por isso, ela nunca comentava o que falava com Alejandro, guardava somente para ela. Ninguém sabia, nem mesmo, sobre seus sentimentos. A mãe de Angélica, Margarida, foi visitá-la e, nesse dia, ela resolveu contar à sua mãe o que estava acontecendo. Angélica contou para sua mãe, por cima, sobre o livro que estava escrevendo. Margarida achou interessante e ficou surpresa por tudo que Angélica descobriu a respeito de Alejandro. Na outra semana, o telefone toca, Angélica atende, é sua mãe, ela conta empolgada sobre detalhes do livro. Depois que Angélica contou para Margarida, ela sentia algo estranho, deu uma tristeza, um desânimo, pelas palavras que sua mãe lhe disse. Ficou angustiada. Então, resolveu conversar com Manuela para tentar entender o que estava acontecendo. Minha mãe me ligou e contei o que estava fazendo. Ela começou a dizer que eu estava mexendo muito com essas coisas, falou para eu parar, que o espírito dele não sai mais daqui, os antigos falavam isso. Ela falou tanto que até me desanimou, pensei em parar de escrever. Foi a mesma coisa quando ela soube que ele esteve doente. Segue teu coração. Engraçado. Ela parece um empecilho. Parece que me desanimou. Pois é, ela já fez isso antes. Sim, quando ele estava doente. Então não deixa acontecer novamente. Ela dizia que não devia me envolver, só que, era para eu fazer o que eu quisesse, mas que eu ia sofrer ficando com ele. Sei que não fez por mal, é mãe, quer a felicidade dos filhos. Só que eu queria ele doente mesmo, era algo mais forte que eu. Então você vai deixar acontecer novamente. Não posso deixar isso me atrapalhar novamente. Que coisa, a mesma coisa, ela falando dele. Pode ficar calma. Ela disse, esse homem novamente. Não cai nessa, amiga. Ela começou a falar que as pessoas, antigamente, diziam que ele iria grudar em mim. Então, era bom eu nem pensar ou falar dele. Esquecer ele. A energia dela me fez mal. Senti algo muito negativo. Você não pode cair nessa vibração, te limpa. Na época que conheci ele pessoalmente e que começamos a sair em Camboriú, foi a mesma coisa, comecei a lembrar. Ela falava dele. Estou toda arrepiada. Senti algo ruim nas tuas palavras. Não cai nessa não, amiga. Essa foi uma das coisas que nos separou. Por que cai nessa? Está caindo de novo. Por isso me fechei e não vi os sinais dele. Agora as coisas começam a fazer sentido. Não vais cair no mesmo erro, vai. Não posso, não vou. Sim. Ela me fez me sentir mal. Pensamento positivo. Não posso ficar mal. De repente Manuela sente algo forte e começa a falar em espanhol. Suspira. Não vai cair novamente, tu não podes fazer isso, tu não sabes, tu tens uma dívida comigo e eu uma contigo, então, por favor, esqueça.
Pense apenas no que os espíritos amigos dirão a você e no que digo também. Eu sempre estarei aqui por você, eu sempre estarei aqui por nós, você tem que acreditar, ouvir seu coração, ouvir a intuição. Não duvide de tudo que passamos, de todos os sinais que estou passando para você. Perdoa-me. Logo Manuela fala, ofegante. Estou babando, estou toda dormente. Não sei o que é. Não estou entendendo. Manuela começa a falar português misturado com espanhol novamente. Estou ouvindo tudo e querendo falar em espanhol. Não posso controlar, o que está passando, é uma coisa mais forte que eu. Acho que Alejandro está falando na minha mente. Eu não posso controlar, não sei o que está acontecendo. Estou me sentindo mal com teus pensamentos. Está me passando isso. Está indo embora. Me dá um minuto. Vou tomar água. Ok, desculpa, por você ficar mal. Angélica, mais uma vez sem entender nada, fala. Que dívida será essa? Ele ficou bravo, preocupado ou algo assim, estou certa. Eu fui amolecendo, comecei a enrolar a língua e aí dei passagem. Angélica, tive a sensação que ele tem um pavor da tua mãe. Como se ela tivesse feito algo sério para vocês dois. A mãe apenas falava para mim, a não ser que seja alguma coisa de outras vidas. Hoje ela me falou de uma maneira, de um jeito, que me senti mal, parece que estava fazendo algo errado. Eu comentei, outras vezes, com ela sobre livro e ela achava interessante, dessa vez ela começou a falar e me fez mal. Aí eu pensei, será que foi por isso tudo, de tanto falar, que eu acabei me afastando, também dele? E que dívida será essa? Pode ser, e eu no meio do furacão. Me ajuda a pensar em que dívida é essa. Você sentiu algo ruim? Não vi como dívida ruim. Eu acho que é esse o propósito que vocês dois têm. Vocês têm um compromisso, que vocês assumiram. Senti ele angustiado, com receio de tu desistir. Só isso, nada mais sério. Não vou desistir. Por isso senti algo ruim. Isso tudo é muito estranho. Muito forte. Acho que não. Nada estranho. Tudo claro como água. Eu devo ser burra. Não é burra, porque eu tenho esse dom e você também tem. Só que eu não consigo ver nada sobre mim e você nada sobre ti. Imagina se pudéssemos ver nossos futuros, nossas coisas. Isso não seria bom. Por isso, nunca conseguimos ver as coisas para a gente. Te digo uma coisa, ele quer o livro. Será que essa é a dívida? Pode ser. Você acha que por isso tudo estar acontecendo, ele pode ser mesmo a minha alma gêmea? Claro, amiga, sem sombra de dúvida. Capítulo 22. Angélica, certa noite, pensava muito em Alejandro, então pesquisa na internet o nome dele. Aparece um livro que foi publicado com o nome dele após a sua morte, falando sobre algumas de suas obras. Ela fica com muita vontade de comprar, mas não acha nas livrarias do Brasil, então resolve entrar nas livrarias de Buenos Aires. Angélica acha o livro em uma livraria que entrega no exterior. Ela realiza a compra e avisam que o livro chegará em 2 semanas. Passadas as 2 semanas, Angélica recebe o livro. O livro possui obras de teatro que Alejandro escreveu. Angélica o folheia sem ler o prefácio. Ela pensa por qual motivo havia comprado aquele livro, mas algo lhe dizia que ela precisava dele para alguma coisa. Angélica guarda o livro numa caixa, em seu guarda-roupa, junto com as coisas que ganhou de Alejandro. Angélica, alguns dias antes de viajar, senta-se na frente do computador e entra em seu Facebook. Quando ela estava ali, lhe veio uma vontade muito grande de saber como foram os últimos dias de Alejandro. Então, ela olha para sobrenomes de pessoas que ele já havia lhe falado. Lembrou do sobrenome de um amigo de Alejandro e resolveu procurar. Angélica precisava saber como foi a vida de Alejandro, os seus últimos momentos. Se ele estava casado, namorando, como sua amiga havia dito, ou então, se estava sozinho. Ela sentia uma necessidade enorme de saber como ele estava, e isso a estava incomodando demasiadamente.
Angélica abre a página do Facebook e procura o sobrenome Mantovani, apareceram milhares de resultados, então ela escreve a palavra Argentina e pede a Alejandro que a ajude, lhe mostre, por intuição, quem era o seu amigo. Ela fala a Alejandro em voz alta. Se você quer que eu saiba alguma coisa, Alejandro, me mostre um nome. Com todos os nomes abertos ela clica em um aleatoriamente, de acordo com sua intuição. Era um tiro no escuro, pois ela nem sabia se o nome era o certo. Ela clicou em Marcelo Mantovani, pensa em escrever alguma coisa para ele. Escreve em espanhol para a pessoa que ela clicou. Ela tem certeza de que vai achar que ela é alguma maluca, mas arrisca e escreve. Como vai? Eu gostaria de saber se você é Marcelo, amigo de Alejandro, que morreu em 2007. Eu era amiga dele, mas perdemos contato antes dele morrer. Ultimamente ele está muito presente em meus pensamentos. Gostaria de saber como ele estava, principalmente em seus últimos momentos. Ele me falava sobre o pai, um amigo que era muito próximo a ele, mas não me lembro do nome desse amigo, somente o sobrenome. Obrigada. Angélica escreveu e não esperava a resposta, apenas arriscou. Ela abre o computador e encontra a resposta de Marcelo. Depois de 2 dias veio a resposta, Angélica ficou surpresa e ansiosa, pois precisava saber o que aconteceu com Alejandro. Seu coração estava acelerado. Olá, eu sou sim o Marcelo, amigo de Alejandro. É muito bom saber que tem pessoas que lembram dele. Nós éramos como irmãos, pois Alejandro era filho único. Ele era uma pessoa maravilhosa, por onde ele passava iluminava os lugares que se fazia presente. Era muito querido por todos. Angélica começou a conversar com Marcelo, ela lhe contou como conheceu Alejandro, lhe falou detalhes de assuntos que conversava com ele, que somente quem era muito chegado a ele saberia, assim Marcelo ficou sabendo que realmente ela e Alejandro se conheciam e muito bem, pois ela não era uma louca querendo saber coisas sobre Alejandro, ela tinha uma história a contar. Ela contou a Marcelo que o próprio Alejandro falava dele, que se conheciam desde pequenos, assim ele poderia realmente ter certeza de que Angélica e Alejandro se conheciam bem e a fundo, a ponto de trocarem confidências. Angélica falou a Marcelo que tem se lembrado muito de Alejandro, ultimamente, que ele não lhe sai da cabeça, ainda mais depois de ter escutado uma fita cassete que ele mandou, na qual havia uma mensagem que, na época, há quase 15 anos, ela não tinha escutado, pois achou que eram somente músicas e pulou várias partes da fita. Ela também conta a Marcelo que precisa saber como foram os últimos dias de Alejandro, como ele estava. Ela falou que na vida existem muitos desencontros e que ela necessitava muito saber como Alejandro estava. Como ele morreu. Marcelo começou a contar que Alejandro foi à Itália visitar uns parentes e que lá, ele contraiu um vírus e que pouco tempo depois que ele voltou, logo faleceu, pois tudo se complicou com o câncer da tireoide. Eles continuam conversando e Angélica lhe diz que gostaria de saber em qual cemitério ele foi enterrado, porque ela precisava ir a Buenos Aires, ela sempre sentiu isso desde que soube da morte dele, muitos anos antes de encontrar a fita cassete. Então Marcelo lhe escreve: Sinto muito, vai ser impossível, pois ele foi cremado e suas cinzas foram jogadas no rio La Plata e na costa Amalfitana na Itália. Angélica gela e pensa, como? Tem algo errado e essa vontade que ela tem de ir ao cemitério, é algo muito forte. Angélica tem a sensação de que Alejandro quer que ela vá até lá. Mas ela não entende mais nada do que está acontecendo. O porquê de ir lá, dessa necessidade. Angélica, após terminar de falar com Marcelo naquele dia, fica com aquilo na cabeça. À noite, quando Angélica estava deitada, quase pegando no sono, todos dormindo, ela tem um pressentimento, como se dissessem para ela pegar o livro escrito sobre as obras de Alejandro. Ela se levanta, pega o livro e se dirige ao escritório de sua casa. Começa a folhear o livro, de trás para frente, de frente para trás, sem saber o que está procurando. Quando ela, novamente, sente como se alguém dissesse a ela para olhar nas primeiras folhas. Ela logo lê e gela, pois estava escrito que as cinzas dele foram divididas em 3,
uma parte jogada no rio La Plata, a segunda na costa amalfitana e a terceira enterrada no cemitério de Buenos Aires. Angélica, mais uma vez, teve a certeza de que ele queria que ela fosse lá. Seu coração acelerou, pois, seu coração sempre soube que esse dia iria chegar e que uma parte dele estava lá, pois era algo simbólico, mas era uma parte de Alejandro. Então ela pensa que ele deve ter sofrido muito, ainda mais sabendo que iria morrer. Isso tudo faz com que o coração de Angélica fique mais despedaçado. Uma dor tão forte, que parece que lhe dói a alma. Por ela, estaria com ele até o último momento. Ela queria ter estado com ele no momento da partida, isso é, sua maior dor. Pois o amor dela era incondicional, verdadeiro, puro. Nem Angélica sabia o tamanho desse amor e que essa dor pudesse ser tão forte. Foi a pior dor que ela sentiu em sua vida. A verdadeira dor da alma. No dia seguinte, ela continuou falando com Marcelo. Ela lhe disse que viu no livro que uma parte das cinzas de Alejandro estava em Buenos Aires, e disse que ela iria lá levar umas flores para aquietar seu coração. Com isso, Marcelo percebeu que tudo estava cercado por um sentimento muito forte, algo difícil de entender. Alguém aparece do nada e, de repente, quer saber do seu amigo falecido. Ainda mais depois que Angélica falou que, após escutar o que dizia a fita cassete, ela ficou muito mal. Marcelo ficou curioso e perguntou a Angélica se ela se recordava o que dizia a fita. Angélica começou-lhe dizendo que o destino faz as pessoas entenderem e interpretarem as coisas de maneiras equivocadas, então ela lhe diz que, às vezes, quando entendemos, já é tarde demais. Angélica conta que, apesar de estar casada há muitos anos, ela guarda todos os presentes e os e-mails que trocou com Alejandro, algo que ela nunca conseguiu se desfazer. Foi quando Marcelo lhe diz que, puxando da memória, ele lembra que mais de uma vez Alejandro falou no nome de Angélica, mas ele era muito reservado nesses assuntos. Com isso, Angélica começa a falar a Marcelo que, por causa dos erros, ela perdeu o que mais queria, o amor de Alejandro. O medo, a indecisão, a insegurança em acreditar que ela não era boa o suficiente para alguém gostar dela. E diz que é com esses erros que se aprende, só que, às vezes, é demasiadamente tarde. Então ela conta a Marcelo o que Alejandro falou ao final da fita, na mesma hora Marcelo lhe diz. Ele estava dizendo que te amava. Angélica estava com o coração espedaçado, chegava a doer. Angélica explicou a Marcelo que pensava que Alejandro não gostava dela e que, por isso, ela o tratou como amigo, pois ela preferia ter ele perto como amigo do que se afastar dele. Ela disse que não escutou, mas que ela o amava também. Ela falou a Marcelo que não era uma pessoa de impor seus sentimentos a outra pessoa. Foi quando Marcelo deu um grito, meu Deus! Dizendo que não podia ser, pois era a possibilidade de finalmente Alejandro ser feliz. Angélica escutando tudo isso, atordoada, fala a Marcelo que sempre amou Alejandro, que nunca o esqueceu. Que mesmo antes de saber da fita cassete, desde que soube da morte de Alejandro, ela sempre mandava rezar missas para ele. Que não se passa um dia sem ele ter uma missa. No outro dia, quando conversa novamente com Marcelo, ele fala que se pega pensando em como tudo podia ter sido diferente para Alejandro. Angélica confidencia a Marcelo que Alejandro jamais foi e que jamais será esquecido por ela, que ela sempre o amou e sempre o amará. Ela lhe disse que depois de anos, vir a saber e entender tudo isso não tem sido fácil. Ela pede desculpas por haver insistido tanto em conversar com ele sobre Alejandro, que espera que Marcelo a entenda. Angélica diz que ela não é louca, que ela ama o marido dela e que são amores diferentes. Que se ela pudesse voltar no tempo, estaria com Alejandro até seu último suspiro, que isso é o que dói mais nela, pois ela queria estar com ele em todos os momentos, até no sofrimento e, principalmente, na hora em que ele partiu. Marcelo diz que a entende e que ele sente por tudo isso muita pena e muita tristeza. Ela fala a Marcelo que já se perguntou várias vezes, nesses anos todos, como ela nunca esqueceu Alejandro. Mas ela tinha que seguir a vida dela, já que ela achava que ele não a queria.
Marcelo é claro e lhe diz: isso é amor, te asseguro. Angélica fala a Marcelo que Alejandro disse na fita VHS, que tinha uma surpresa na fita cassete. Como ela não escutou e não demonstrou, ele achou que ela não gostava dele. Então Marcelo fala que sempre se aprende e que, muitas vezes, da maneira mais dolorosa, mas que, no final, ela entendeu que Alejandro a queria. Angélica resolve ser sincera com Marcelo e comenta que mesmo antes de saber de tudo, às vezes, ela tinha a sensação de que Alejandro estava por perto. Angélica continua a conversa, dizendo que todos temos uma vida e que não deixamos de viver, mas que é necessário deixarmos nossos sentimentos bem organizados e que o amor nunca se apaga. Em seguida, Angélica toma coragem e pergunta se quando Alejandro morreu ele estava casado ou namorando. Marcelo lhe fala que ele nunca se casou e que se ele se apaixonou, isso era algo que ele não comentou, pois ele tinha esse assunto bem guardado. Ele disse que Alejandro teve uma namorada e que ela não gostava que se falasse do Brasil. Ele disse que sempre que se tocava na palavra Brasil, ela ficava muito brava. Angélica perguntou se ele teve filhos e Marcelo disse que não teve filhos, se tivesse, teria sido um pai maravilhoso e que ele e Angélica não tinham por que perder o contato. Marcelo, emocionado com tudo, fala a Angélica: estou com muita pena, porque vejo que, com você, Alejandro poderia ter sido completamente feliz. Mas não fique mal por isso. Para mim, é uma parte desconhecida da história de Alejandro e isso também me emociona. Naquele dia, com tudo que ouviu, Angélica estava com o coração despedaçado. Mas ela precisava saber mais. No dia seguinte, ela falou novamente com Marcelo e ele lhe disse para perguntar tudo o que ela quisesse e ele lhe responderia. Angélica tomou coragem e perguntou o que queria saber, como foram os últimos dias de Alejandro, se ele sofreu muito. Isso a estava incomodando, ela tinha certeza de que ele sofreu e, ainda mais, pelo fato de todos os acontecimentos anteriores, isso a estava deixando muito inquieta. Marcelo então, lhe responde, o que veio confirmar seus temores. Ele contou que Alejandro sofreu bastante, que ele não queria ver ninguém, ele, emocionado, disse: Alejandro não merecia semelhante sofrimento. Marcelo disse que não sabia se fazia bem em ter contado a Angélica, mas que foi assim, tudo muito sofrido. Ela responde que tinha certeza que ele sofreu, que queria ter estado com ele nesses momentos. Angélica estava com lágrimas nos olhos e um aperto enorme no coração. Ela queria poder ter tido Alejandro em seus braços para o ter acalentado. Marcelo logo responde, para surpresa e desespero de Angélica, pois, nessa hora, seu coração se quebra de vez e ela começa a chorar, quando escuta. Suponho que a dor teria sido muito mais tolerável se ele estivesse ao lado da pessoa que ele amava, ele tinha muita dor, mas teria ido muito mais longe. Angélica comenta que o sentimento que ela tinha em relação a Alejandro, ela guardou somente para ela, não interessava aos outros, ainda mais, que achou que ele não a queria. Marcelo logo responde que ele tem certeza de que Alejandro teria sido muito feliz com Angélica. Toda vez que ela escuta isso, cai no choro, tem um aperto no coração e se sente mais culpada. Tudo que Marcelo falou com Angélica fez ela ter mais certeza de que precisava, e muito, ir a Buenos Aires, pedir perdão a Alejandro, por não ter escutado, por não ter estado ao lado dele. Marcelo e Angélica, às vezes, conversam e, em uma das vezes, ele lhe disse que toda vez que lhe vem uma recordação de Alejandro, vem ligado a isso a lembrança de Angélica. Isso tudo marcou muito Marcelo, pois ele disse que se sentia no meio de um romance. Que se Alejandro estivesse vivo, com certeza, escreveria. Capítulo 23. Angélica pensou e analisou muito tudo o que estava acontecendo. Reconheceu vários sinais de Alejandro e, com isso, segue fazendo o que acha certo, que é continuar escrevendo o livro. Ela sabia que iria expor seus sentimentos mais profundos e guardados há muito tempo, mas percebeu que precisava fazer isso.
A ideia de Angélica em escrever o livro é para mostrar às pessoas que não devem desperdiçar as oportunidades de serem felizes. Devem dar atenção a tudo que lhes aparece na frente, devem perder o medo, ter a coragem para enfrentar tudo, compreenderem que os ciúmes e o egoísmo não levam a nada, a não ser a perder o caminho para a felicidade. Mostrando assim, que, muitas vezes, deixamos nosso ego falar mais alto. Deve-se prestar atenção, porque a vida é curta, passa muito rápido e, quando nos damos conta, é tarde demais, assim, podemos, num piscar de olhos, perder por erros, muitas vezes bobos, a pessoa que amamos. Podemos, desta maneira, termos o nosso destino mudado e, por consequência, o da outra pessoa também. Assim, causando a infelicidade de duas almas que nasceram para se amar eternamente. Angélica, por não escutar a fita de Alejandro, não sabia que ele também a amava, por isso eles acharam que um não queria o outro. Angélica, devido a todos esses acontecimentos, precisou rever tudo o que ela tinha de Alejandro, por mais que doesse em seu coração. Na verdade, isso tudo estava servindo para ela ver seus erros e, assim, trabalhar na sua evolução. Ela começou escutando a primeira fita que ele mandou e novamente percebeu os sinais. Na verdade, Angélica começou a fazer uma análise de tudo, juntar os sinais e as coincidências, para assim, poder entender o que realmente acontecia e o que aconteceu. Ao escutar novamente a primeira fita, ela repara que ele colocou a música, Um Vestido Y Um Amor, de Fito Paez, 1994, mas retira logo, a mesma que deu de presente a ela na segunda fita, quando disse que gostava dela. O mais estranho de tudo foi que Angélica começou a ouvir as fitas em abril, mês do aniversário de Alejandro, porque estava atrás de uma determinada música, que falava sobre um ser à luz do outro, que queria mandar a um casal. Quando foi escutar as fitas, ela primeiro escutou essa que ele mandou antes de conhecer ela pessoalmente e depois, escutou a outra que ele disse que a amava. Ao escutar a primeira fita ela não achou a música, então foi para a segunda e descobriu os sentimentos de Alejandro. Angélica, agora, ao escutar, percebeu que a música que ela procurava estava na primeira fita. Era a última música. Ao perceber isso, ela teve a certeza de que se tivesse achado a música, quando escutou em abril, não teria escutado a segunda fita, onde ele falava de seus sentimentos e continuaria sem saber que Alejandro a amava, que seu amor era correspondido. O destino novamente colocando cada coisa em seu lugar. Angélica liga para sua amiga, Manuela, para contar o motivo de estar atônita, ao perceber que jamais saberia dos sentimentos de Alejandro. Fala para Manuela. Manuela, você não sabe o que descobri, fui ouvir novamente a primeira fita de Alejandro, para pesquisar para o livro. Te falei que estava procurando uma música, por causa disso descobri que ele gostava de mim. A música está no final da primeira fita. E ele disse que gostava de mim na segunda fita. O estranho é que, em abril, escutei essa fita, mas não lembro de ter escutado essa música. Aí fui escutar a outra fita. Quando descobri que ele me amava. Amiga, era para eu descobrir mesmo em abril, mês do aniversário dele. Porque se eu tivesse achado essa música na primeira fita, não teria escutado a segunda, com a declaração. Amiga, isso foi obra dele com permissão dos nossos mentores. Estou boba. Com certeza foi. Só me resta agradecer. Eu podia ainda não saber de tudo, tu percebes? Sim, é verdade. Como tu me fala, tudo tem a hora certa. Tem, sim, amiga. Está aí, mais uma prova. Manuela, percebi uma outra coisa. O quê? Toda essa descoberta começou em abril, no aniversário dele. Agora vou a Buenos Aires, só que ao cemitério, em outubro, no meu aniversário. A última vez que estive com ele em Buenos Aires foi em outubro, na casa dele, exatamente 15 anos atrás. Fiz de tudo para ir em agosto ou setembro, mas só consegui agora, em outubro. Isso também não pode ser coincidência. Tenha certeza que não é coincidência nenhuma. Tinha que ser.
Manuela, escutando a primeira fita que ele mandou, que diferença, dessa primeira que foi antes de eu conhecer pessoalmente ele, para a segunda, depois que eu conheci. Como eu não dava valor e não prestei atenção. Nessa segunda havia sentimento, todas as músicas falavam de amor. Angélica começa a chorar e comenta o que sentiu ao ouvir a fita com Manuela. Não consigo ficar triste ouvindo a voz dele, quero ficar, mas começo a sorrir. Sentimento estranho demais. Não tem motivo para ficar triste, é simples, é amor puro e verdadeiro. Não estou triste, fico leve, me dá força, fico sorrindo. Estranho demais, ele me mandou a primeira fita de aniversário. Sério. Tem mais, ele disse, na fita, que vamos nos encontrar para saber o que vai acontecer. Nessa época ele ainda não me conhecia, queria saber o que iria se concretizar, ele pede para eu escutar a música Nada Hará Cambiar Meu Amor por Ti. Sérgio Denis, 1997. Angélica chora muito, Manuela se emociona também e fala. Conheço essa música, nossa, é muito forte o sentimento de vocês. Demais. Nem nos conhecíamos e agora, a luz dele me guia. O que achou? Acho que éramos almas gêmeas mesmo. Que merda que eu fiz na minha vida. Angélica continua chorando, com uma dor enorme no peito. Eu estava muito bem e agora, no final, ele me desmontou. Como não percebi, não soube agir. Sem dúvida, amiga, infelizmente você errou. Ele fez eu, depois de 15 anos, escutar tudo, palavra por palavra, letra por letra, entender o que não entendi. Que dor, mas tudo bem, vamos seguir. Dói, amiga, eu sei. Está doendo demais. Angélica chora, ela não sabe o que fazer ou para onde correr. Mas isso, vai te fortalecer. Eu sei que tenho que passar por isso. Errei. Preciso aprender, me redimir e evoluir. Pensei que só acontecia em filmes e romances esse tipo de coisa. Verdade, é muito forte tudo isso. Forte demais. Me sinto como tivesse rasgada por dentro. Mas vou juntar todos os pedaços e fazer um lindo coração de retalhos, vai ficar tudo bem. Eu sei, não estou sozinha. Sim, amiga, isso você sabe que não está. Pelo menos ele não sofre mais com isso. Eu sei que ele estava perto, não aqui, mas senti quando escutei a fita. Angélica, ainda emocionada, fala. Doeu muito, tenho que parar de chorar. Chorar te fará colocar para fora tudo que está no teu coração, na tua alma, chora. Mas ele não pode saber que estou sofrendo. Ele vai sofrer, ele não pode sofrer. Amiga, não se pode esconder nada de alguém que está no plano espiritual. Fora da matéria temos todos os nossos sentidos aguçados. Ele não vai sofrer, tenha fé. Isso eu tenho. Esse é o seu momento de descoberta. Ele já passou por isso. O pior é que sinto que preciso passar por essa dor. Como se ele também tivesse passado, não sei explicar. Parece que preciso sentir o que ele sentiu. Como algo determinado. Estou passando algo muito pesado, mas tudo bem, Deus sabe o que faz. Como te disse, estou aprendendo. O estranho é que isso faz meu sentimento por ele ser mais forte e mais leve. Parece algo de paz, tranquilidade, apesar da dor. Deve ser o tal do amor puro e verdadeiro. Esse é o verdadeiro amor. Você disse tudo, amiga, porque o amor verdadeiro dói com leveza, parece estranho, mas é assim. Assim mesmo. Será que era isso que ele queria que eu aprendesse, além de ver meus erros? Vamos esperar os próximos acontecimentos, o que mais ele quer mostrar. Para sabermos mais coisas. Haja coração. Manuela dá uma gargalhada. Está rindo.